Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Bianca Benedicto e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os melhores CDBs, as melhores rentabilidades com diferentes aportes iniciais e prazos também. Porque assim, apesar de todo mundo concordar, né, que maiores taxas são sempre melhores, tem certos CDBs que podem ser mais atrativos para um determinado público ao invés de outro. Então eu resolvi desagregar essa análise por prazos. Então eu vou mostrar para vocês os melhores CDBs para até 180 dias, depois 360, 720 e 1080 dias, que são os 4 principais grupos de vencimentos aí, tá? Essa seleção eu fiz tanto para CDBs pré-fixados quanto pós-fixados, tá? E a comparação vai se dar em termos de rentabilidade bruta. Então, por exemplo, 15% de um CDB pré-fixado é maior ou menor do que 110% de um CDI, né? No caso, um pós-fixado. Então, eu coloquei em termos de taxas brutas só para facilitar mesmo essa comparação, mas a gente vai desenvolver isso aí ao longo do vídeo, tá bom? Eu entrego conteúdo aqui no canal toda semana, tanto de renda fixa quanto variável. E se você se conecta com esse propósito, com esse objetivo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para a gente poder alimentar, né, esse ciclo de conhecimento. Essas taxas que eu vou mostrar aqui para vocês, elas rendem pelo menos 50% acima da poupança, tá? São taxas bacanas, mas se você tiver conhecimento aí de alguma outra rentabilidade boa, já deixa aqui nos comentários pra gente, compartilha pra gente ter esse conhecimento também. Então, vamos analisar primeiro aí os CDBs para até 6 meses, né? 180 dias. Então, o que eu observei, a primeira observação, que a média do mercado paga aí 95 a 100% do CDI. Uma média, né? Tem os que pagam mais, um pouquinho mais, que é os que eu tô colocando aqui para vocês, e os que pagam menos ou bem abaixo da média, tá? E aí, as taxas pré-fixadas aí de 12 a 13%. Eu acho interessante a gente colocar essas informações, né? Porque não é uma recomendação de investimento, mas para você ter uma noção do mercado. Quanto que o mercado está pagando para você saber se aquela taxa é atrativa de fato ou não, né? E só um parênteses aqui também. Esse CDI que eu estou considerando hoje, né, é de 13,65%. Então, 100% do CDI me geraria, né, uma rentabilidade bruta aqui de 13,65%, tá? Então, essa rentabilidade aqui não está considerando a tributação, imposto de renda, é bruta, tá? Então, aí, por exemplo, 110 geraria uma taxa aí mais ou menos de 15%, tá bom? Bom, outra questão aqui é que os investimentos mínimos, né, eles também variam bastante, mas para CDB, você encontra aí investimentos mínimos de R$1,50. É mais fácil, mais comum você encontrar investimentos mais baixos aí para esse tipo de ativo, né? Eu coloquei aqui também, no máximo até 5 mil, mas você também encontra investimentos mínimos, por exemplo, de 10 mil no Banco Safra, em outros bancos também, tá? E aí a rentabilidade às vezes é um pouquinho maior, mas o gap é muito pequeno, não é tão mais atrativa assim a taxa por conta desse investimento mínimo ser maior. Alguns casos sim, mas é pouca coisa, tá? Então eu coloquei aqui distribuir entre R$1, né, que é um investimento mínimo mesmo, 50, 100 até 5 mil, tá bom? Então as taxas elas vão variar ali de 102% até 119% do CDI, tá? Aqui conforme aqui esses distribuidores. E antes da gente prosseguir, eu já vou deixar aqui a tabelinha do imposto de renda para você poder aplicar ali sobre os rendimentos, né? Porque diferente da LCI e LCA, que são isentas de tributação, o CDB, ele tem essa aplicação do imposto de renda regressivo, né? Conforme o prazo, o tempo ali do investimento. E se você quer fazer uma comparação, uma equivalência, por exemplo, com outro investimento como a LCI e LCA, você tem até vídeos aqui no canal. Eu posso deixar também uma ferramenta que você consegue fazer essa equivalência com essas taxas que eu vou mostrar aqui para vocês e a possível taxa que você vai estar comparando. Então, você consegue cruzar essas informações com esse simuladorzinho online, tá bom? Vou deixar aqui na descrição para vocês. Analisando agora os CDBs para até 360 dias, né, um ano no caso, o que eu observei foi que essas taxas, né, anuais aí, elas sobem de fato um pouquinho, mas não tanto assim ainda em relação a 6 meses. Entretanto, fica um pouco mais fácil encontrar, mais comum encontrar taxas aí que giram em torno de 15 a 16%, né, essa rentabilidade bruta, então sem o imposto de renda. Então aqui as taxas variam entre
111% do CDI até 120% do CDI, com investimento mínimo um pouco mais alto. Em relação a esse investimento mínimo, também você consegue encontrar valores bem acessíveis aí, R$1, 50, 100, enfim, para fazer essas aplicações. Eu vou mostrar para vocês essa comparação com a poupança para vocês verem como que essa rentabilidade realmente é bem superior. Então, se nós formos comparar aí, né, o CDB, que rende 120% do CDI, com a poupança, por exemplo, que nós veríamos é o seguinte, que com um investimento inicial de R$50, a poupança renderia aí 55, então R$5. E no caso aí do CDB, 65, R$15, né? Então a rentabilidade é realmente bem superior. Mesmo com a tributação e tudo mais aqui depois descontando, essa rentabilidade é de fato bem superior aí à poupança. Agora, considerando CDBs com vencimentos de até 2 anos, o que eu observei foi que esse grupo de 115% do CDI até 125% do CDI possuem boas taxas praticadas aí relativamente aos outros grandes bancos e corretoras que estão pagando por aí, tá? Então, esse intervalo eu já considero como sendo boas taxas relativamente ao que eu vi aí no mercado que está sendo praticado. Outra questão também é sobre o vencimento. Aqui eu estou considerando uma liquidez na data mesmo do vencimento. Se você tem o intuito, né, de comprar um CDB com liquidez diária, esses aqui não são indicados, né? Na verdade, eles não têm essa liquidez diária. E se você quiser esse tipo de ativo, né, com liquidez diária, tem vídeo aqui no canal tratando especificamente disso, né? Os melhores CDBs com liquidez diária, tá? Mais indicada aí para uma reserva de emergência ou enfim, né? Outro tipo de conteúdo, mas tem aqui no canal. Agora, relativamente aos CDBs aí mais de longo prazo ainda. E aí, considerando esse último grupo de CDBs com vencimento aí acima de 3 anos, 2027, 29 até 31, né? Então, pelo que eu notei, essas taxas de 115% até 130%, ou seja, 120% já está pagando bem, né, relativamente ao mercado. Mas se você conhece algum outro banco ou instituição que paga mais que isso, já deixa aqui nos comentários para a gente saber também. E aí, outra questão também, se você tem preferência por uma taxa pré-fixada, no Invest, Genial e a Rico tem essas taxas aí relativamente altas, né? Comparada aí essas pós. Então, 16%, não varia muito, né? Para essa pós, 16,5%. E na Rico, 15,8%. Tá bom? Só para vocês terem uma noção da pré-fixada também, que eu não coloquei aqui. Então, de modo geral, e para fechar aqui essa parte, dá para perceber uma variedade maior de taxas pós-fixadas, com uma rentabilidade um pouquinho melhor relativamente às pré-fixadas. Mas isso é de longe um empecilho, porque as pré-fixadas aqui da tabelinha que a gente viu, elas têm um gap de rentabilidade muito pequeno relativamente às pós, né? Não é muito grande, tá quase elas por elas. E outra questão também, né, se você for pensar aí no longo prazo mesmo, a Selic pode variar e se você quiser aí uma segurança um pouquinho maior, a pré-fixada pode ser interessante para você. Outro ponto também é que se a gente comparar as taxas de 6 meses a 3 anos, ela de fato aumenta. Então, esses grupos com boas taxas, né, analisando aqui hoje, estariam ali entre 13% a 16%, até no limiar aí 17,75%, dependendo do valor mínimo investido, né, claro. Mas, de modo geral, você encontra esses prazos diferentes para valores mínimos de R$50, como a gente viu. Pelo menos, né, com boas taxas. E se esse vídeo foi útil para você, já se inscreve aqui no canal e eu te vejo aí nos próximos vídeos. Um beijo!